Som? Tá funcionando, né? Muito boa noite, meus caros irmãos. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos corações, as nossas consciências, convidando-nos a profundas reflexões neste ano de 2026, que praticamente estamos no segundo mês do calendário fevereiro, e que este ano seja um ano de profundas reflexões para todos nós, porque acreditamos que estamos vivenciando momentos de profundas reflexões e ressignificando as nossas vidas, as nossas existências. Havia um monge, um grande mestre tibetano, dos confins do Tibete, na região do Himalaia, nas altas montanhas do Himalaia, havia um grande rio. E este grande mestre, este grande monge, tinha uma infinidade de pupilos, de discípulos. Um dos discípulos chega ao seu mestre, este monge, e lhe diz: mestre, eu desejo realizar algo extraordinário na minha vida, na minha existência terrestre. O que eu devo fazer, mestre? E aquele monge, na sabedoria da sua primavera octogenária, respondeu-lhe: vá à beira do rio e realize algo extraordinário. Vá até a beira do rio e procure realizar algo extraordinário que certamente ficará eternamente registrado na tua consciência. Aquele jovem discípulo saiu meditando nas profundas palavras do grande mestre tibetano, aquele senhor octogenário. E aquele jovem discípulo, ainda na flor da idade, nas suas 20 primaveras, para diante da beira de um rio e cruza suas pernas e começa a meditar. Ele entra no estado de nirvana profundo, numa meditação profunda. Ele procura controlar a sua respiração e entra em estado de êxtase espiritual à beira daquele rio. O tempo foi passando, aproximadamente um ano, meditando na mesma posição. Passaram-se 2 anos, 24 meses. Aquele jovem monge de pernas cruzadas, diante do rio, meditando. Passaram-se mais um ano. Já tinha transcorrido 3 anos. Aquele jovem monge, na mesma posição, na beira do rio, no seu estado de nirvana profundo, no seu estado de êxtase profundo. Após 3 anos de meditação, 3 anos de vida contemplativa interior, algo extraordinário ocorre. Um fenômeno sobrenatural. Após 36 meses, 3 anos, algo aconteceu. Aquele jovem monge
que ficou 3 anos meditando na beira do rio, nos altiplanos do Himalaia, no Nepal. Quando algo aconteceu, ele começou a levitar. Ele levitou. E ao levitar, ele foi atravessando o rio de uma ponta a outra, levitando sobre o rio, de uma ponta de uma cidadezinha para o outro vilarejo que ficava do outro lado do rio. Grande proeza, algo extraordinário ele realizou. Após 3 anos, ele levitou e atravessou o rio do Nepal, meditando. Ele levantou esbaforido e foi até o monastério aonde o seu mestre tinha lhe recomendado que ele deveria realizar algo de extraordinário, que certamente poderia mudar a sua vida. E ele voltou ao monastério, mestre, após 3 anos de vida contemplativa, de profunda meditação interior, eu realizei algo extraordinário. Eu levitei e atravessei o rio. Realizei algo extraordinário, mestre. O monge, aquele monge octogenário com mais de 80 anos de vida, disse-lhe: meu jovem monge, você não realizou nada. Como não realizei, mestre? Foram 3 anos na mesma posição de lótus, de pernas cruzadas, ampliando meu estado de consciência, buscando o Criador, numa vida contemplativa, numa meditação profunda, eu consegui levitar e atravessei o rio de uma cidade ribeirinha para o outro vilarejo. E o mestre disse: você não fez nada, você perdeu tempo. 3 anos de vida contemplativa. Mas como, mestre? Se eu atravessei o rio levitando? E o mestre respondeu: durante os 3 anos que você ficou estático, parado, de pernas cruzadas, meditando, você deveria ter construído uma ponte que ligasse um vilarejo ao outro, para beneficiar a comunidade. Oh, mestre, mas você não me disse nada. Eu disse que você fosse e realizasse algo de extraordinário para beneficiar a comunidade, para beneficiar as pessoas. E você ficou 3 anos parado em uma vida contemplativa. Krishnamurti, o grande Buda, em seu momento de estado de meditação profunda, vivendo aquela vida contemplativa, ele buscava alterar o seu estado de consciência, mas aplicava a filosofia da amorosidade, a filosofia do amor. Apesar de Buda ter a sua vida contemplativa, mas os seus fiéis procuravam ali e tentavam lhe ensinar como exercer, como exercer a vida contemplativa associada ou associado à ação, à prática. A grande diferença entre Buda e Jesus, Siddhartha Gautama, Buda, ele entrava em estado de meditação, mas aplicava a sua filosofia de vida. A grande diferença de Buda para Jesus, o grande nirvana cósmico que aqui esteve conosco, ele, Jesus, o Filho do Homem, o ser mais perfeito
que colocou as suas pegadas sobre a face da terra, ele não tinha uma vida contemplativa, ou tinha? Porque Jesus, de vez em quando, ele se ausentava da vida social entre os discípulos e entre aqueles que o seguiam e buscava os montes para uma meditação profunda, porque há uma necessidade de todos nós de meditarmos, segura aqui, de meditarmos, de mantermos a oração para o exercício da nossa ação na nossa vida diária. Então Jesus, periodicamente, ele se afastava e buscava a meditação, a oração. Mas Jesus tinha uma vida ativa, uma vida social, durante os 3 anos da pregação, da mensagem da Boa Nova na terra. Ele teve uma ação ativa. Ele não ficou na contemplação, ele não ficou no ascetismo, como nós vamos ver adiante. Jesus, ele era proativo, ele era dinâmico. Você tem que servir no mundo, porque cada um de nós recebemos talentos, títulos de nobreza do trabalho. Cada um de nós trabalhamos para exercitarmos o crescimento espiritual. Os pássaros trabalham, as araras trabalham, todo o reino animal tem a sua função, mesmo inconsciente, o reino animal, mas cada um contribui na manutenção da escala evolutiva do reino animal. A palavra ascetismo é um estilo de vida caracterizado pela renúncia voluntária dos prazeres. Essas renúncias voluntárias dos prazeres mundanos, os luxos, os confortos físicos, visando metas espirituais, morais ou intelectuais que muitos de nós renunciamos. No dia 25 de outubro do ano passado, 19 monges saem do mosteiro no Texas, nos Estados Unidos, e caminha até Washington, D.C., a capital federal dos Estados Unidos. Entre o Texas e Washington, D.C., são 3.700 quilômetros. E esses monges, 19 monges, caminham a pé, descalço. E por onde ele passa, é uma multidão, milhões de norte-americanos, através dos canais de comunicação, de TV, vem acompanhando em tempo real aqueles 19 monges tibetanos que vivem nos Estados Unidos, a caminhada pela paz, em silêncio. E por onde ele passa, é silêncio total daqueles 19 monges. As estradas, pelas cidades, quando ele entra, uma multidão para ele observar. As pessoas choram, as pessoas ajoelham-se, pede clemência. Pessoas nas cadeiras de rodas vai até a beira das estradas para ver a caminhada daqueles 19 monges em silêncio, levando a mensagem da paz, a caminhada pela paz em silêncio. E quando ele chega em uma cidade, é recebido pelas autoridades, e ele só tem uma única palavra: estamos caminhando em silêncio pela paz do mundo. A busca dessa ação, dessa paz, que cada um de nós estamos sedentos. E aqueles norte-americanos, diante do cenário atual e que o mundo se encontra, o mundo está olhando com olhos muito bem vistos
por aqueles 19 monges que diz, há uma necessidade de caminharmos pela paz. As pessoas choram, ficam emocionados por onde ele passa. O ascetismo é diferente. Como vocês vão ver, o que o livro Momentos de Meditação com Divaldo Franco vai nos dar uma explicação ainda mais profunda sobre essa nossa postura de contemplação, luxo, conforto, visando metas espirituais, morais ou intelectuais. Envolve autodisciplina rigorosa, jejum, vida simples para purificar a alma, encontrar paz interior ou alcançar a perfeição nessa vida contemplativa, que é um dos capítulos do livro dos Espíritos da Lei de Adoração. Para Deus, a vida contemplativa, aquela pessoa que leva a vida sem fazer o bem e também não faz o mal. Se você não faz o bem, você está fazendo o mal, porque cada um de nós que se encontra nesse auditório, temos o dever e a obrigação de ter uma vida proativa, de trabalhar, de ajudar, de auxiliar, e não de cruzar os braços e ficar na sua zona de conforto e dizendo, eu estou na minha posição, porque o mundo de César é muito perigoso, então eu não vou fazer nada, eu vou cruzar os braços. Mas amanhã, quando retornarmos à paternidade divina, ao mundo espiritual, vamos ter que prestar contas. E nesse texto, os principais objetivos do ascetismo. A origem dessa palavra é uma palavra grega que significa ascesis, exercício ou treinamento, originalmente associado a atletas, mas adotado por tradições religiosas. Essas tradições religiosas que muitos de vocês certamente já observaram na Semana Santa e que as pessoas se autoflagelam, colocando lâminas, pontas de gilete nos chicotes e vai se autoflagelando para que Deus aceite a sua própria pagelança, achando que desta forma Deus vai aceitar o seu próprio sacrifício. Será? Se você maltrata o corpo, flagela o corpo, mas se não se modificar interiormente, não tem sentido. O grande sentido existencial da vida é você buscar a transformação interior. Significa esse exercício, o treinamento da alma, a autodisciplina, essas práticas comuns, como vocês conhecem, não é? Pelo celibato, pela pobreza autoimposta, silêncio, oração e, por vezes, automortificação, flagelação. Eu me recordo que no período da pandemia que assolou a humanidade, certamente cada um de vocês tiveram um momento de autorreflexão interior. Muitos de nós, ou milhões de seres humanos ao redor do planeta Terra, teve o seu momento de ressignificar a sua vida no momento da pandemia. E eu me recordo que um período da pandemia, eu me desloquei para a Chapada Diamantina, fiquei em uma região isolada, totalmente isolada, dentro do mato, literalmente dentro do mato, em uma casa. Nesse local, não tinha luz elétrica, não tinha fogão elétrico, não tinha chuveiro elétrico, fogão a lenha. Eu tinha que pegar
madeira para acender o fogão a lenha. E certamente eu tomava banho com a temperatura de 17 graus, porque era muito frio. Eu só levei uma sandália havaiana e uma bota para fazer trilha. E poucas camisas. E 4 notas de R$100 no bolso para ficar 2 meses. Fiquei aquele período extremamente isolado do mundo e de todos. Foi o meu momento de nirvana, de contemplação. Li inúmeros livros. Eu busquei exatamente o que esse texto fala. Mas você pode sim ter essa experiência, mas saia fortalecido e leve a sua experiência para o outro, mas não fique eternamente naquele momento. Certamente eu já contei esse caso inúmeras vezes a esta instituição que nos acolhe. Em uma das minhas viagens para a Chapada Diamantina, de férias, eu tinha convidado um amigo nosso da Casa de Oração, Bezerra de Menezes, o coordenador da Juventude Espírita daquela instituição, no bairro de Brotas, a Casa de Oração Bezerra de Menezes. E eu disse a ele, meu amigo, vamos fazer a trilha no Vale do Pati. Estou de férias, mês de janeiro do ano de 2014. Ébrio de esperança para sair dessa vida agitada de Salvador, a rodoviária, a antiga rodoviária, eu com minha mochila feliz da vida, que vocês nem imaginam, a felicidade que eu estava de realizar essa viagem com meu amigo da Cobem. E na rodoviária, lembro-me como se fosse hoje, meu amigo, estou de férias. Aquele cidadão lá do GEPEC, de Lauro de Freitas, tem um dirigente lá no GEPEC, cujo nome dele se chama Carlos, que eu acho que vocês sabem quem é. Eu não quero nem que aquele Carlos do GEPEC me ligue, me convidando para fazer palestra no GEPEC, porque eu estou de férias. Eu não quero fazer palestra nenhuma, eu não quero que ninguém me ligue, eu estou agora de férias. E me lembro como hoje. Eu vou dar férias até o meu próprio mentor espiritual. Eu não quero que meu mentor espiritual me acompanhe. E o meu amigo disse, mas James, é possível dar férias ao mentor espiritual? Mas agora eu estou dando férias ao meu mentor espiritual. James, veja lá o que você está falando. Rapaz, o negócio é o seguinte, eu estou de férias, levei a minha bengala para a gente fazer trilha, que eu ia subir serra e descer serras. Então, para que eu quero mentor espiritual? Porque eu estou de férias. Ele me olhou atravessada ainda na rodoviária, esperando o ônibus. Fizemos uma viagem de 8 horas, chegamos na cidade de Palmeiras, pegamos uma rural, fomos até o Vale do Capão. No outro dia, começamos a fazer a trilha para o Vale do Pati. Durante o dia inteiro caminhando, já estávamos cansados no primeiro dia, eu e mais 3 colegas. Cheguei em uma comunidade chamada Igrejinha, porque na comunidade Igrejinha tinha uma capela de Senhor do Bonfim, uma capela muito pequena, que capacidade no máximo para 10 pessoas dentro desta capela. Já era final de tarde. Eu fui até a capela com esse meu amigo, vamos visitar a capela. Ao chegar na capela, eu vi um altar, a imagem de Senhor do Bonfim. Em cima do altar, eu vi a Bíblia. E ao lado da Bíblia, várias velas derretidas sob a capa daquela Bíblia antiga. Para minha surpresa, ao lado da Bíblia, tinha o livro dos médiuns
de Allan Kardec. Ao olhar o livro dos médiuns de Allan Kardec dentro de uma capela, no coração da Chapada Diamantina, no Vale do Pati, aquilo me chamou a atenção. E eu disse, mas Edilto, olha aqui o livro dos médiuns dentro de uma capela. O que esse livro está fazendo aqui? E a capa do livro dos médiuns estava cheia de borra, de vela derretida. E Adilto disse, James, é impressionante, não é? Eu disse, Pega o livro, James. Eu peguei o livro e comecei a fazer uma leitura. Edilto ligou a câmera e disse, James, abra um capítulo do livro dos médiuns e faça um comentário. E quando eu abri um dos capítulos do livro dos médiuns, eu de bermuda, de sandália havaiana, já era final de tarde, dentro de uma capela, no coração do Vale do Pati, ele começou a gravar, e lá, quando eu abri, falando sobre médiuns e mediunidades, James, comenta. Eu comecei a fazer um comentário, e na medida que eu ia fazendo um comentário, entrou 3 turistas peregrinos. E durante 35 minutos, eu falei sobre o que é ser médium e como os espíritos nos inspiram. Até que um rapaz que estava lá disse, você pode falar se o apóstolo Paulo de Tarso, ele era médium? Eu aí comecei a falar da vida contemplativa do apóstolo Paulo de Tarso, a história de Paulo de Tarso. E ao terminar, Adilto me disse assim, James, o que foi que você disse lá na rodoviária em Salvador? O que foi que eu falei, Adilto? Esqueceu, foi? Você disse que queria dar férias ao mentor espiritual e que não iria falar de espiritismo, e aqui dentro da capela você ficou quase 40 minutos falando sobre o espiritismo. Portanto, meus queridos irmãos, o que eu estou querendo pontuar para vocês, que todos nós, é claro que eu estava brincando que ninguém dá férias a mentor espiritual, coisa nenhuma, porque cada um de nós temos uma missão. Essa missão vai nos levar a grandes mudanças profundas em nossas vidas. Quando Divaldo, ao publicar esse livro, Momentos de Meditação, ele nos convida no capítulo 7 e faz uma análise sobre o ascetismo. Dando uma pausa, recentemente eu estava lá no Vale do Capão de novo, na semana passada. E eu estava lá, no domingo passado, domingo retrasado, na festa de São Sebastião. Uma festa muito linda, a procissão de São Sebastião, padroeiro do Vale do Capão. Eu já fotografei, já filmei inúmeras festas de São Sebastião. E esse domingo retrasado eu estava na porta da igreja, a igreja lotada, as pessoas do lado de fora, todo mundo venerando São Sebastião. E eu estava acompanhado de alguns amigos espíritas lá do Vale do Capão, falando de espiritismo, da porta da igreja, e a missa lá dentro, o padre realizando a missa, e eu na porta da igreja falando sobre a maravilha da doutrina espírita, como o espiritismo amplia a nossa consciência, nos traz realidade. E eu sempre entusiasmado, falando do espiritismo, com 3 amigos lá da cidade, quando inesperadamente eu fui pego de surpresa. Um senhor, aproximadamente 70 anos de idade, óculos escuros de boné, se dirige para mim diante de meus amigos e diz, isso é uma falta de vergonha. Como pode você, desrespeitando, aí na porta da igreja, como é possível você estar falando do espiritismo na porta da igreja, na festa de São Sebastião?
eu fiquei pálido. Eu fiquei sem ação. Como é que pode você, falando do Espiritismo aqui na porta da igreja, na festa de São Sebastião? Minha amiga Neuza, eu fiquei pálido. Eu fiquei sem ação. O que me passou na hora que ele era um beato da igreja. Ele se aproxima, tira o boné, tira o óculos, olha para mim e dá aquela risada. James Ney, quase te mato o teu coração. É você, meu amigo. Sou eu, James, o velho companheiro do movimento espírita da capital baiana. Mas, rapaz, como é que você me aplica um negócio desse? Não é? Era um amigo meu que já não via há mais de 10 anos, morando lá na Chapada. Mas, James, você estava falando com tanto entusiasmo sobre essa doutrina libertadora e você falando sobre a história espiritual de São Sebastião. E ele me aplicou essa peça que eu quase desencarno na porta da igreja pensando que era verdade. Então, existem pessoas que, a pretexto de buscar a paz espiritual, odeiam o mundo, literalmente, e tem pessoas que se isolam do mundo porque não gosta de se relacionar e se entrega a uma vida de desprezo. Eu me lembro quando eu era da juventude espírita da capital baiana, na década de 80, foi uma época que eu não trocava de calça, eu ficava com a mesma calça durante um bom tempo, aquela calça que tinha aquela marca US Top. O senhor deu risada porque o senhor deve ter usado o S-Top. Era uma calça jeans muito grossa. Eu levava 15 dias sem trocar aquela calça, o S-Top. Ia para o leprosário de Águas Claras com aquela mesma calça que eu usava durante 15 dias. Deixei o cabelo crescer, porque naquela época eu tinha cabelo. E vivia largado, feito hippie na Avenida 7 de Setembro, na década de 70, 80, vocês lembram que os hippies, Hare Krishna, com aqueles tamancos que fazia barulho, lembram dos tamancos? Eu aderi aos hippies com o pensamento espírita e colocava aquele tamanco barulhento. Lembra do tamanco? Tem pessoas aqui da minha idade que lembram daqueles tamancos de madeira. Eu acho que eu vou beber uma água, porque as pessoas aqui... Zé, de madeira, fazia barulho. Então, eu tinha dizia, para eu alcançar a minha espiritualidade, eu vou levar uma vida sem tomar banho, e minha mãe se danava comigo naquela época. Portanto, algumas, embora não nos mereçam respeito pelo esforço e intenção, não passam de personalidades, de pessoas que têm comportamento difuso por conta desses comportamento. Se entrega ao mecanismo de fuga sob pretextos que se lhes tornam fundamentais. Tenta fugir da vida, tenta fugir de si mesmo. E é possível fugir de si mesmo? Somos capazes de tentar fugir de você mesmo? Absolutamente que não. Então, pretende a felicidade espiritual através da mortificação física e crê que no recolhimento pessoal, isolamento, conseguirão a morte do ego. Quem tem fé vai a pé à Igreja do Bonfim. Da Conceição da Praia à Igreja do Bonfim, se eu não me engano, são 9 quilômetros. E as pessoas vão a pé, movido às festas profanas do mundo de César. As pessoas renunciam
mas tentando trabalhar a questão do ego. Propôs-se a entregar-se à inação como meta de vida, na expectativa de uma paz que é inoperância, anulação do ser. Se você quer ter uma vida contemplativa, mergulhem no mundo íntimo de cada um de nós, dentro desta caverna interior que existe, acho que aqui não cai não, que existe dentro de cada um de nós. Há dentro da nossa intimidade verdadeiros arquipélagos, verdadeiras galáxias. Em vez de apontarmos o telescópio James Webb para descobrir os confins do universo, apontem o próprio telescópio para dentro de si e descubra as grandes galáxias, as grandes estrelas que existem dentro de cada uma das crianças, dentro de cada um de nós. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu sou o caminho, a verdade e a vida, vocês também amanhã será o caminho, a verdade e a vida. O espírito reencarna para evoluir e jamais para estagnar, ficar paralisado. A reencarnação é processo de iluminação pelo trabalho, pela transformação moral, pelo exercício da prática. Então não vamos ficar parados, não vamos ficar estáticos naquela posição do fenômeno ou da doença de Gabriela. Eu nasci assim. Como é o resto do texto? Eu nasci assim? Eu nasci assim, sempre serei assim. Movimente-se. Quem se isola reserva-se a negação da vida e o desrespeito a Deus, embora sob a justificativa de buscá-lo. Em toda a criação vibram em uníssono as notas ritmadas da ação que gera o progresso e do movimento que responde pela ordem universal. Tudo está em movimento. Tudo é um ciclo da vida, a jornada da vida. A menstruação é um período de 28 dias de ciclo gestacional. O ciclo da lua cheia é 28 dias. O ciclo da menstruação é 28 dias. O ciclo da terra em derredor do sol, 365 dias. O nosso sistema solar, ele dá um ciclo rotacional na nossa galáxia. E que essa rota ao derredor da nossa galáxia leva nada mais e nada menos do que 26 mil anos para dar um ciclo rotacional na nossa galáxia, constituída de 100 bilhões de estrelas. E essas estrelas têm um ciclo rotacional, é a dinâmica da vida. A gestação é uma dinâmica da vida, é o Senhor da vida, a mecânica da vida trabalhando no gestacional, um ciclo de 9 meses. O carvalho, a árvore mais milenar da face da terra, cada nódulo tem milhares e milênios de anos de formação.
É o ciclo da vida trabalhando. Tudo na vida é um trabalho, nada está estático, parado. A criação vibra constantemente. O príncipe Pandava, a respeito da ação do Bhagavad Gita, nesse diálogo de Buda, é vã quando vergonhosa vida do homem que, vivendo neste mundo de ação, tenta abster-se da ação, que, gozando o fruto da ação do mundo ativo, não coopera, mas vive em ociosidade. Aquele que, aproveitando a volta da roda em cada instante da sua vida, não quer pôr a mão à roda para ajudar a movê-la. Ele é um parasita. Sábio é, porém, aquele que cumpre bem os seus deveres e executa as obras que são para fazer-se no mundo, renunciando a seus frutos, concentrando na ciência do eu real, na busca da transformação do ciclo da vida. O Senhor da vida, conforme a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o professor Rivail, Allan Kardec, formula o seguinte questionamento: que é Deus? E qual foi a resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec? Deus é a inteligência suprema, causa primeira, ou primeira de todas as coisas. Eu fico imaginando se Deus, conforme o primeiro capítulo da Bíblia, a origem, a gênese, a criação dos mundos, do universo, Deus trabalhou de segunda a sexta, de segunda a sábado, e descansou no domingo. Deus criou o universo, criou tudo que nós conhecemos. Mas chegou o momento que Deus ficou cansado e teve que ficar na sua contemplação. Se Deus resolvesse parar de trabalhar, eu não sei o que seria do ciclo cósmico da vida. Se Deus resolvesse parar, a gente não existiria. Portanto, nas nossas considerações finais com esse tema, ascetismo, no livro Momentos de Meditação, de Divaldo Franco, ele diz: Jesus, o excelente mestre, viveu trabalhando e exaltando o valor da ação como meio de dignificação e paz. Eu vou repetir. Jesus, o excelente mestre, viveu trabalhando e exaltando o valor da ação, da prática, como meio de dignificação e paz. É exatamente isso que os monges estão fazendo. Eles vão chegar em Washington, agora no mês de fevereiro. Saia de trás da sua zona de conforto. Se você deseja mudar o mundo, a sociedade aonde você está inserido, ou a sua comunidade, descruze os braços e procure ter uma ação. E deixe de ser críticos, porque a gente só sabe criticar, 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 e pouca atitude e pouca ação. Dentro do mesmo enfoque, Allan Kardec estabeleceu a tríade do trabalho, solidariedade e tolerância, completando que só a caridade salva, por ser esta a ação do amor a serviço do homem e da humanidade. Portanto, meus queridos amigos, o que devemos fazer diante da realidade em que nós estamos vivendo? Ter uma vida contemplativa. Mas há momentos, sim, James.
a necessidade de uma meditação, de uma oração. Quando acorda, busca a oração para fortalecer a tua alma diante dos desafios do mundo de César. Mas não vamos nos isolar, porque a vida é dinâmica. A vida precisa do nosso movimento, desse ciclo da vida. Não sejamos, meus queridos irmãos, aquele jovem monge que ficou sentado na beira do rio durante, Neuza, 3 anos, meditando. Ele levitou, atravessou o rio, voltou ao monastério e disse ao seu mestre: mestre, levitei ao extraordinário. E qual foi a resposta? Eu termino as nossas reflexões com o que eu falei inicialmente. O mestre disse: você não fez nada. Durante. Quantos anos o senhor tem? 74. Como é o nome do senhor? Raimundo chegou até a cruzar os braços, percebeu? Raimundo, 74 primaveras. Não sei a vida de senhor Raimundo, mas 74 primaveras, 74 natais, 74 outonos, 74 São João, 74 Semanas Santas. Quantas lágrimas seu Raimundo derramou. Quantas pegadas seu Raimundo não já deixou registrados sobre a face da terra. Quantas alegrias seu Raimundo teve. Quantos aniversários. Essas mãos de seu Raimundo muito deu e muito recebeu. Já imaginaram? Se durante a estadia de seu Raimundo, 74 primaveras, 74 anos terrestres, não sei nada da vida de seu Raimundo, mas o homem que chega a essa idade, chega com um extremo currículo positivo e também negativo, porque cada um de nós temos uma contabilidade perante a contabilidade divina do Senhor, os positivos e os negativos, os nossos equívocos, que cada um nesse auditório já cometeu. E aqui eu estou vendo 3 crianças, que são 3 crianças na idade de 10, 9 e 11. Mas essas 3 crianças, 10, 9 anos, hoje, amanhã chegará aos 74 anos das primaveras de seu Raimundo. Olha a diferença de seu Raimundo, 74, para essas crianças. Essas 3 crianças não ainda vivenciaram as feridas, as alegrias, as decepções de seu Raimundo. Eles vão aprender. Então, já imaginou se seu Raimundo parasse e dissesse: eu vou ficar o tempo todo dentro de casa esperando, como disse Raul Seixas, naquela célebre música, esperando a morte chegar. Não é, minha irmã? Façamos uma reflexão. Não sejamos aquele jovem monge que ficou na beira do rio, numa vida contemplativa da meditação, porque ele poderia, durante 3 anos, meditando, construir uma ponte para ligar um vilarejo ao outro. Muita paz. Que bom, né? Só temos aqui